Pessoal, então vai falar aí sobre as definições, ainda parte 2, semana 3, dia 2 da Lei 8666, licitações, ok? Primeiramente a gente vai falar agora sobre as finalidades. Nós temos então um triplo objetivo aí, que são as finalidades, né, encontram-se no artigo 3º da Lei 8666. Primeiro, garantir a observância do princípio da isonomia, certo? Então, isonomia entre os participantes, entre os fornecedores, perfeito? Dentre eles, agora eu vou selecionar uma proposta mais vantajosa para a administração e, por fim, foi incluso, após aí a redação original, foi incluso aí o promover o desenvolvimento nacional sustentável, perfeito? Então, esse sustentável ele é mais amplo do que eu vou trazer aqui. O sustentável desenvolvimento nacional, não só nos aspectos ambientais, mas também nos critérios sociais, ok? Então, a lei em 2010, 12349, trouxe aí outro pilar que vai além de garantir a isonomia. E a proposta mais vantajosa agora também eu tenho que promover o desenvolvimento nacional sustentável, ok? Então, critérios, tanto os critérios sociais quanto os ambientais. A ideia então é direcionar o poder de compra do setor público para aquisições de produtos e critérios com sustentabilidade, ok? Então, a geração de benefícios socioambientais e a redução de impactos ambientais. Com a indução de promoção no mercado de bens e serviços sustentáveis. Então, como o serviço público é um dos principais agentes de compra aí no mercado, então, se você utilizar critérios de sustentabilidade, você tende a induzir aí o mercado a produzir bens e serviços sustentáveis, ok? Lembrando que esses critérios de sustentabilidade são muito embrionários ainda na administração pública. Lá no meio ambiente, Ministério do Meio Ambiente, eles têm aí alguns aspectos nas contratações públicas que eles trazem aí para serem observados. Primeiro, custo ao longo da vida ou ciclo da vida. Então é essencial ter em conta o custo de um produto ao longo da sua vida útil e também o custo tanto na sua vida útil quanto também na sua eliminação, ok? A gente vai falar muito mais sobre isso quando nós estivermos falando sobre, provavelmente vai cair na prova aí do MPU. A gente vai esperar mais aí para ver se deixar para o final, mas uma matéria chamada aí de sustentabilidade, ok? Então a gente vai trazer alguns critérios, vou trazer algo a mais aí também, caso caia na prova. Eficiência. Então, agora a eficiência relacionada às licitações sustentáveis, ele vai medir então a utilização mais eficiente de recursos com menor impacto socioambiental. Compras compartilhadas, eles também apregou que a criação de centrais de compras, como o exemplo o Ministério do Planejamento está trazendo agora, é possível utilizar produtos inovadores e socioambientais ou ambientalmente adequados sem aumento de gastos públicos. Qual é a situação aqui agora? Quando eu estou trazendo compras compartilhadas, estou trazendo central de compras, eu estou ganhando em escala, eu concilio isto com isso daqui, ó, com a indução de promoção do mercado de bens, e serviços sustentáveis. Ou seja, eu estou comprando em larga escala, eu estou induzindo o mercado a se adequar aí a produtos inovadores e ambientalmente adequados sem aumento dos gastos públicos, ok? Redução de impactos ambientais e problemas de saúde. Então, grande parte dos problemas ambientais e saúde local são influenciados pela qualidade dos produtos consumidos e dos serviços que são prestados. E por fim nós temos aí desenvolvimento e inovação, o consumo de produtos mais sustentáveis pelo poder público
pode estimular mercados e fornecedores desenvolverem abordagens inovadoras e aumentarem a competitividade na indústria nacional e local, porque já falamos, a indução pelo serviço público. Então, os três pilares da licitação não convivem separadamente. Então, não adianta a administração contratar diretamente preços de mercado com a empresa do recém-impossado presidente de uma entidade, por exemplo, porque vai ofender o princípio da isonomia, certo? E mais, o que vale ter aí a garantia da isonomia se os preços pactuados são frontalmente muito acima dos praticados pelo mercado? Então, eu tenho que estar sempre conciliando os três pilares da licitação aí, de modo que eles não convivam separadamente. A legislação, lá na Constituição Federal, artigo 22, inciso 27, diz que compete aí privativamente a quem? A União, certo? Legislar sobre normas gerais de licitação. Então, normas gerais de licitação é a lei que nós estamos estudando, 8666/93. Então, isso aqui é o que? Uma lei geral, norma geral, serve tanto para a União quanto para os estados, para o Distrito Federal e também para os municípios, ok? Serve para todos os entes da federação, ok? Então, normas gerais, normas específicas vai caber para cada um dos estados, cada um dos municípios e para o Distrito Federal. Lembrando que não pode contrariar o que está previsto na Lei 8666, senão vai ser inconstitucional. Legislação, ainda, agora falando sobre as empresas públicas e as sociedades de economia mistas e entidades controladas diretamente pela União, pelos estados, pelos Distrito Federal e pelos municípios. Observa-se atualmente então que não precisam seguir as regras da Lei 8666. Então, tem agora uma lei, que é a Lei 13.303 de 2016, houve a fixação de novas diretrizes para licitações e contratos dessas empresas estatais. Então, empresas estatais não seguem a Lei 8666, empresas estatais seguem a Lei 13.303 de 2016, ok? Vedação à participação na licitação. Tem algumas vedações. Então, veda a participação de determinados agentes, visando que assegurar o princípio da isonomia, ou seja, impede a participação daquele que, dada a circunstância específica em que se encontram, teriam condições de frustrar a competitividade, produzindo então benefícios indevidos e reprováveis para si ou para terceiros. Quais são os casos? Os dois casos, primeiro aqui, quando for o que? Autor, pessoa física ou jurídica do projeto básico e executivo. Então, impedido também de estar aqui, empresa, isoladamente, consórcio responsável por elaboração do projeto básico ou executivo. Então, nesses dois casos aqui, que sejam pessoas físicas ou jurídicas, sejam empresas isoladas ou em consórcio, que elaboraram o projeto básico executivo ou executivo, não podem participar de licitação pública, ok? Então, o que é o projeto básico? O projeto básico vai delinear, certo? Vai trazer aí a configuração do que se precisa da execução de uma obra, por exemplo, certo? Então, vai estar previsto aqui todas as fases, os critérios, cronograma, etc. E o projeto executivo? O projeto executivo ele serve de base para o projeto básico. Exemplo, numa obra, eu vou trazer os critérios aqui no projeto básico, mas como que eu faço? O passo a passo, como que eu vou delimitando, trazendo diretrizes, serão aí pelo projeto executivo, certo? Exemplo, vamos trazer um exemplo mais claro. Evento, vai ter um evento, um clássico aqui, uma situação real, certo?
vai ter um evento aí de cultural, um evento cultural, no qual vai ter vários países latino-americanos. Quem está responsável por isto é o Ministério da Cultura aí representando o Brasil, ok? Aí ele vai ter que fazer um projeto básico para contratar local por evento. Vai ter que, nesse projeto básico, vai ter que ter local, vai ter que ter as feirinhas, certo? As feirinhas de cada país. Que mais que vai ter aqui dentro? Além disto, vai ter, além das feirinhas, vamos ter o que mais? Vamos ter shows, palanques de seminários, de eventos como um todo aqui dentro. Então vai ter uma programação, vai ter várias coisas aqui dentro. Agora o projeto básico ele vai ter que delimitar tudo isso aqui, mas como que eu vou fazer isso aqui? As especificidades de cada detalhe disso daqui posso estar colocando aonde? Num projeto executivo. Então o projeto executivo ele vai servir de base nesse nosso exemplo aqui para o projeto básico, perfeito? Então quem participar desse projeto executivo para dizer como que vai funcionar cada uma das situações, depois quando for utilizar o projeto básico para licitação, esse pessoal daqui da empresa X não pode participar aqui da licitação, ok? Porque senão eles teriam alguma vantagem aí, competitividade, e frustrar aí a competitividade aí, certo? E então trazer esse daqui, ó, produzir benefícios indevidos e reprováveis para si ou para terceiros. Que mais? Agora é permitido o autor do projeto participar de fases posteriores da licitação na condição de consultores ou assessores da administração aí com relação aí à fiscalização, por exemplo, ok? Então afastando de toda forma a execução. Então na execução da obra eles não podem, ok? As regras de impedimento são aplicáveis aos membros da comissão também. Por fim aí o prazo de apresentação das propostas. Na lei 8666 vai dizer que após o decurso de 60 dias, então o prazo de validade da proposta é de 60 dias. Então eu fiz lá uma carta convite e teve uma proposta elaborada pelo fornecedor que venceu. Então ela tem quanto tempo de durabilidade? De 60 dias. E o que significa dizer isso? Que eu tenho o quê? 60 dias para contratar com a empresa, com o fornecedor. Passado esse prazo, ou seja, entrou no dia 61, 61º, certo? Entrou no 61 aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu estava escrevendo aqui, ficou um nome estranho, deixa eu apagar aqui. Entrou no dia 61, o que rola? Eu tinha até aqui a obrigatoriedade do fornecedor cumprir com a sua proposta, certo? Então dentro desse prazo que teria que cumprir a sua proposta. Passado esse prazo, certo? Passou esse prazo, agora ele não é mais obrigado a firmar contrato na mesma proposta, ok? Porque passou o prazo, perfeito? Agora, ele pode contratar? Pode, pelo mesmo valor, sim, mas ele não está mais obrigado. Deixou de contratar, se recusou a assinar o contrato após esse prazo, ele não vai sofrer qualquer sanção, perfeito? Porque o prazo é de 60 dias. Agora, então, aqui antes de eu falar da lei do pregão, por isso então a doutrina ensina que a adjudicação não gera direito adquirido ao contratado, ou seja, ele ao contrato, aliás, contratado não, que ele não foi contratado ainda, que ele é um mero
ele gera uma mera expectativa de direito, que significa que ele ganhou uma licitação, significa dizer que não necessariamente ele vai ser contratado, mas caso a administração queira contratar alguém, ele é o que deve ser contratado, perfeito? Por causa do que? Da adjudicação compulsória como um princípio, como nós vimos, ok? Então eu não posso adjudicar a outro fornecedor que não seja o vencedor, perfeito? Mas adjudiquei não vai gerar direito adquirido ao contrato, vai gerar só mera expectativa, perfeito? Agora o artigo 6º do pregão, como nós estávamos falando, ele vai trazer o que? Em termos da lei do pregão, o prazo da proposta será de 60 dias, se outro não estiver fixado no edital. Então eu posso colocar um outro prazo que seja divergente, seja diferente, seja maior, por exemplo, do que 60 dias. Eu posso colocar, por exemplo, lá 90 dias é o prazo aí da proposta, ou seja, pode passar 90 dias e aí, dentro desse prazo, o fornecedor é obrigado a manter os valores da proposta, ok? Então, mesmo vencido o prazo das propostas, pode a administração convocar a empresa vencedora, sendo que esta não estará obrigada a celebrar contrato, nem sequer sujeita a sanções legais, porque passou o prazo. Beleza, meu povo? Um abraço, até a próxima.